Olá pessoal, aqui é o professor Thales Estevão, sejam bem-vindos ao canal Física na Veia. Esse aqui é o canal dedicado a você que está se preparando para ingressar, seja numa vaga numa universidade, através do Enem ou do vestibular, ou então numa vaga na carreira pública ou na carreira militar. Eu estou aqui para ajudar você nessa preparação. Temos várias séries de questões no canal. Temos a série Vestibulares, onde tratamos assuntos que caem nos principais vestibulares do país, divididas em assuntos. Temos a série Militares, onde tratamos as questões de física que caem nos principais certames para concursos militares do país. E essa é a série Enem, no qual dedicamos a resolução de questões de física que caem somente no Enem. Tá? Ela está subdividida também em assuntos. Esse específico, esse vídeo, é do assunto eletricidade. Então, essa aqui é a série Enem Eletricidade. Tá? Antes de irmos para as questões de hoje, gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perderem nenhuma notificação e também a curtirem e compartilhar o vídeo, porque assim o YouTube vai entender que esse material tem relevância e vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Eu também dou aulas online para todo o Brasil. Quem tiver interesse poderá entrar em contato comigo pelo WhatsApp, com um link disponível na descrição desse vídeo, e também você pode me acompanhar pelas redes sociais no Instagram e no Facebook. Vou deixar os links aqui na descrição. Tá? Então vamos para a questão de hoje. Essa é a questão. Vamos tratar uma questão do Enem de 2022. Vamos ler a questão. Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a 0,5 ohms cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, deve acender a lâmpada incandescente de especificações de 4,5 watts e 4,5 volts. Cada pilha na posição correta gera uma FEM, uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Então, no problema, ele quer o quê? Ele quer a corrente I. Só que o que ele fornece aqui? Ele fornece que cada pilha possui uma resistência interna de 0,5 ohms e produz uma força eletromotriz de 1,5 volts. Além disso, ele diz que a lâmpada, para trabalhar corretamente, ela precisa ter uma potência de 4,5 watts e submetida a uma tensão de 4,5 volts. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito no qual nós temos uma lâmpada um, dois, três. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito no qual nós temos uma lâmpada de resistência R, e também temos três fontes, nas quais 2 estão num sentido duas estão posicionadas corretamente, com suas devidas resistências internas, e uma delas está invertida. Cada uma delas, como foi dito, tem uma força eletromotriz de 1,5 volts
e resistências internas de 0,5 ohm. O que acontece? Como uma delas está invertida, que é o caso desta última aqui, ela cancela uma das fontes, ficando somente uma no circuito. Então ele não vai trabalhar como esperado se tivesse com as três conectadas corretamente. E é essa a corrente que ele deseja obter. Para isso, primeiro, precisaremos calcular qual é a resistência dessa lâmpada. Para isso, vamos pensar que todas as fontes estão corretamente colocadas e que essa lâmpada está recebendo 4,5 volts. Para isso, nós utilizamos a expressão de potência elétrica, que é dada por U ao quadrado sobre R. Como desejamos conhecer R, colocamos R aqui e tomamos U ao quadrado sobre a potência. No caso, é esses dados aqui que foram fornecidos no enunciado. Então, vamos substituir aqui. Assim, nós temos que vai ser 4,5 ao quadrado sobre 4,5. Corta o 4,5 de baixo com o quadrado de cima, obtemos a resistência da lâmpada de 4,5 ohms. Agora é o seguinte, o sistema todo ele está em série, mesmo com essa aqui invertida. Então, se a gente considerar as resistências do sistema, considerando que todas as pilhas foram colocadas corretamente, a resistência equivalente vai ser uma resistência equivalente em série, na qual vamos somar todas as resistências. A resistência R, mais Rzinho, mais Rzinho, mais Rzinho. Assim nós temos 4,5 mais 0,5 mais 0,5 mais 0,5. E assim obtemos a resistência equivalente de 6 ohms. Agora que vem pulo no gato. Tá? De acordo com o enunciado, ele falou que uma delas foi invertida, uma das pilhas foi invertida, fazendo com que duas fossem canceladas, sobrando apenas uma. Então, usando a primeira lei de Ohm, que é igual a U igual a R, EC, vezes I, e considerando a tensão somente de uma das lâmpadas, nós faremos o quê? Nós utilizaremos somente a tensão desta lâmpada, a resistência equivalente que obtemos, e assim a gente vai achar I. Então vamos isolar isso aqui para I. I vai ser igual a U sobre R, EC. Substituindo U igual a 0 a 1,5 volts, e REC igual a 6 ohms, a gente vai obter 0,25 ampere. Observando as respostas, a gente vai ver que essa corresponde à resposta do item A. E aí, pessoal? Essa foi a primeira questão, tá? Resolvemos ela, mostrei como resolver. É uma questão que não exige muitas contas. As questões do Enem, a maioria delas são assim, não exige tantos cálculos, não são trabalhosas. Contudo, são questões que exigem um grau de conhecimento teórico alto, tá? Então, você que está se preparando para esse certame, tem que ter em mente que você tem que conhecer bem a teoria para você poder resolver as questões. Então, vocês viram que é uma questão que, se você conhece bem a teoria, não fica difícil de você resolver. Geralmente, elas são contextualizadas e são questões que abordam assuntos do cotidiano do aluno, tá? Então, você tem que prestar atenção nisso e ler a questão toda com atenção, porque ali no meio da questão, no meio daquela discussão a respeito do conteúdo, a respeito do assunto, do cotidiano, é que você vai poder extrair as informações que você precisa para resolvê-la, tá? Então vamos agora para a segunda questão. Então vamos agora para a nossa segunda questão.
A segunda questão a ser tratada hoje é a questão do Enem de 2018, tá? É uma questão bem contextualizada e interessante. Vamos ler a questão. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas. Em vez de todos os comandos, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de um material condutor transparente que não se encostam até que alguém os pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Então, observando aqui, nós temos várias camadas na tela de toque, e quando a gente pressiona a camada externa, dependendo da pressão, vai se fechar o circuito, tá? E onde A e B são esses pontos de contato. Então a gente pode pensar que esse ponto que foi fechado está associado ao ponto A, e o de baixo, se fosse pressionado mais forte, estaria associado ao ponto B, que seriam os pontos de contato A e B aqui, certo? Então aqui está o circuito, que tem uma tensão submetida a 4 resistores nessa tensão. Você tem uma chave aqui em A e uma chave em B. Vamos ver o que mais ele fala. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então ele deixa bem claro que foi tocado e foi fechado o circuito aqui, ó, no ponto A, tá? Então foi fechado no ponto A. Então, o que acontece? Como está sendo fechado o circuito aqui no ponto A, esse não passa corrente entre A e B. Então, não passando corrente, essa resistência não existe, tá? Então, ela não vai afetar o circuito, não passar corrente nela, então ela vai entrar em curto, tá? Está em curto. Então, vai ser considerado somente esse sistema. Se nós observarmos aqui, nós vamos verificar que nós temos um circuito, uma associação em paralelo aqui, que está associada em série com esse resistor aqui. E ele deseja saber resistência equivalente. Então, a gente primeiro vai precisar calcular a resistência equivalente em paralelo aqui, e depois a gente calcula a resistência equivalente em série do conjunto todo. Então, vamos primeiro calcular isso aqui. R de P, como são dois resistores, por definição sabemos que vai ser o produto de R1 vezes R2, que no caso são de mesma magnitude, dividido pela soma desses R's. Assim nós temos, vai ser R ao quadrado sobre 2R, cortou um R com outro R, a gente obtém que a resistência em paralelo vai ser R sobre 2. Por outro lado, usando a definição de resistência equivalente em série, sabemos que vai ser a soma, resistência equivalente em série vai ser a soma dessa resistência, R, mais R sobre 2, visto que todas as resistências são iguais. Tá? Então, todas as resistências R possuem 4 quiloohms. Então, com isso, a gente vai ter que fazer agora o MMC desses dois. Para fazer o MMC, a gente basta multiplicar esse aqui por 2, por esse valor aqui, a gente vai pegar este valor de baixo e multiplicar aqui. Então, a gente vai multiplicar aqui, vai dar 2R mais R, e repete o 2. Isso vai dar 3R sobre 2. Tá? Só que nós temos que substituir o valor aqui de 4 quiloohms. Como as respostas estão todas em quiloohms, a gente não precisa converter, que é muito bom. Então, vamos obter a resistência equivalente em série de 3 vezes 4
sobre 2, simplificou, sobre o 2 a gente vai ter 6 quiloohms. Observando a resposta, a gente vai ver que trata-se do item C. Bom, com isso finalizamos também a segunda questão. Da mesma forma que a primeira que nós vimos, é também uma questão contextualizada. Essa, então, ela aborda tecnologias que nós usamos no dia a dia, que é a tecnologia do smartphone, da tela de toque do smartphone. É uma questão interessante, que aguça no aluno, no candidato, aquela questão de tecnologia que utiliza dia a dia. É uma questão curiosa que mostra o funcionamento de uma tela de toque e, por ser assim, muitas vezes acaba fazendo o aluno se confundir e não saber exatamente que assunto tratar. Então você tem que prestar atenção na questão, porque lá no meio do texto, como eu já mencionei, ela te informa o que deve ser feito. E essa questão especificamente, ela tem um diagrama de circuito. Tá? Quando é colocado um diagrama desse, você tem que prestar atenção muito no diagrama, porque ele é que vai determinar, ajudar você a resolver a questão. Tá? E também pelo fato de ela ter as duas chaves A e B, isso também implica que você tenha que ler a questão toda com atenção para você ter certeza qual é a chave que realmente está sendo fechada, tá? Para que você consiga resolver a questão. Mas, fora isso, é uma questão muito simples, que só exige o conhecimento de associações de resistores e um pouquinho e a primeira lei de Ohm. E também você tem um pouco de conhecimento de potência. Mas é uma questão simples de se resolver, tá? Então, eu fico por essa questão. Nós fazemos apenas essas duas questões hoje. Tá? Se você tiver interesse em mais assuntos, outros assuntos que possam ser tratados aqui no canal, comenta aí, deixa aí nos comentários, e tendo uma sugestão grande de assuntos, de um determinado assunto, eu posso preparar um vídeo sobre aquilo. Se você gostou dessas questões, comenta também o quanto de dificuldade você teve, se você achou a questão difícil, achou a questão fácil ou moderada, tá? Eu sugiro também que, para auxiliar seus estudos, que você tente resolver a questão que eu estou propondo, que eu proponho aqui no vídeo, antes de ver a minha resolução, para que você possa comparar a sua resolução com a minha, tá? E também não esqueçam, pessoal, de compartilhar esse vídeo e curtir com mais pessoas, para que esse vídeo possa chegar, esse material possa chegar a mais alunos, mais candidatos, e assim o canal possa crescer. Agradeço a participação de todos e até a próxima, pessoal.